E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui agora a essa nossa segunda aula sobre emoções e dores. Vou falar um pouco sobre dor nas costas, tal emoção provoca. Dor no pescoço, tal emoção provoca. Agora, eu preciso que vocês se atentem a esse começo da aula, porque isso todo mundo tem que frisar. Vocês não podem passar esse momento da aula, não podem acelerar esse momento da aula. Escutem o que eu vou dizer. Eu não estou falando que todas as dores nas costas vão ser provocadas por isso, que eu ainda vou falar. Estou falando que todas as dores no pescoço estão sendo provocadas por isso, que eu vou falar. Eu resolvi gravar essa aula, até assim, tive que vencer um bocado de medo, porque esse é um campo meio minado ainda na área da saúde. A gente ainda está compreendendo muito sobre emoções, está compreendendo muito dessa integralidade do corpo. E o que acontece é que a avaliação ela acontece de uma forma muito extensa nos consultórios, e depois da gente eliminar vários fatores fisiológicos, pode ser que reste fator psicológico. Então, a gente tem que investigar por todos os lados. O que significa isso? Significa que essa aula é só uma parte de uma grande avaliação. Vocês não podem entender que isso é 100% aplicável no dia a dia, porque não é. Depois da gente excluir, por exemplo, a gente vai falar de gastrite. Depois da gente excluir problemas de desbiose até estomacal, de excluir problemas da bomba oxíntica, de excluir problemas de interações medicamentosas, de alergias alimentares, aí a gente pode dizer, se tudo estiver bem, pode dizer, através de uma investigação também, porque isso aqui é científico, através de uma investigação a gente pode dizer que determinada emoção, há tantos anos atrás, pode ter provocado, pode estar desencadeando determinada dor. Ou seja, é um conjunto de coisas. Não vão sair por aí tentando consultar pessoas, porque o objetivo não é esse. Você pode, na verdade, mascarar uma doença mais séria. Por exemplo, a pessoa está sentindo uma dor muito forte na garganta. Vai que ela está com câncer e você fica dizendo que isso é uma emoção. Você pode estar tirando a oportunidade dela ter um tratamento mais eficaz para aquela doença, se a gente ficar mascarando isso com dor. Então, também, de nenhuma forma a gente pode excluir nenhum tipo de tratamento para poder tratar a emoção e achar que isso vai ser a salvação da pessoa. De forma alguma, a gente segue paralelo o tratamento emocional, que muitas vezes tem que passar por psicólogos, onde a gente vê que não é uma coisa simples, que a pessoa não vai conseguir vencer. A gente tem que caminhar para psicólogos, a gente tem que caminhar para psiquiatras, às vezes, e quem trabalha sempre na mesma linha, que a gente prefere, e depois disso, a gente fica reavaliando, tá certo? Fica em contato com os colegas, então, assim, não é tão simples. Estou falando aqui a minha parte. A gente fala de dor, isso é uma parte da dor, então a gente vai dar sequência na aula. Eu preciso que vocês entendam isso. A gente sabe que uma dor crônica, ela vem de algo que você está fazendo cronicamente errado. Então a gente tem que mexer em uma série de coisas na vida da pessoa. Envolve orientações de todos os tipos, consultas multiprofissionais com nutricionistas. Se você tem pouca grana, a gente até fala, tem pouca grana, consulte primeiro um nutricionista, tá certo? Porque consultando um nutricionista você vai conseguir um bom nutricionista, né? Eu indico sempre alguns profissionais. Você sempre vai conseguir excluir um bocado daquelas dores que você sente. Depois a gente consegue dar conta do resto. Então, tá aí, tá dito, tá dado o recado. Espero que vocês não passem. Se tiver alguma parte da aula que vocês têm que voltar para essa parte, para esse começo. Tá certo? E agora sim a gente vai compartilhar aqui. Isso aqui, esse título, Pandemia de Dor, eu peguei de uma postagem que eu fiz há quase 2 anos atrás. Não quero que vocês entendam errado, até para desmistificar e para a gente conseguir conviver com tudo isso aí que está acontecendo. Não existe só essa pandemia que a gente está dizendo. Em 2010 já foi decretado também por alguns órgãos a pandemia de dores que está acontecendo no mundo todo. Foi sobre isso que eu fiz a postagem bem antiga. Quem gostar, dá uma olhada lá, dá uma lida. E a gente vai começar falando, pessoal, sobre dores musculares nos ombros e nos braços, tá certo?
Pode também acontecer nas mãos e pode ser com formigamento ou sem formigamento. Isso vem muito de sentimentos de impotência, tá aqui, ó. Então a pessoa se sentiu muito impotente em determinados momentos da vida e esse sentimento de impotência persistiu, a pessoa não conseguiu vencer aquele sentimento de impotência, ele vai pesar sobre os ombros, principalmente sobre os braços, é tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar e a gente, impotente, a gente não consegue trabalhar. Então a explicação emocional também é uma coisa que eu quero que vocês não tentem compreender com a razão, com a cabeça. Por quê? Porque emoção, para a gente tentar compreender com a cabeça, é um negócio complicado, né? Tudo isso aqui vem de 3 princípios, ou 3 ações principais que a gente desempenha quando está num processo de luta, que é num processo de conflito, que é lutar, ficar congelado ou fugir, tá certo? E eu estou falando isso para que as pessoas consigam tentar, para que as pessoas que sentem isso há muito tempo possam tentar associar com algum sentimento de impotência que tiveram. E às vezes é uma coisa que pode passar despercebida, pode ser uma coisa no trabalho, geralmente está no trabalho, está na família, pais e mães, ou está na família do marido, da mulher, dos filhos, tá certo? Geralmente está nesses 3. A não ser que seja uma experiência traumática por outras razões, mas geralmente está nesses 3 lugares. E a pessoa não tem que tentar ficar lembrando. A imagem ela só vai vir. Quando você associa a dor no ombro, você vai meditar fazendo aquelas posturas que a gente já começou a ensinar na aula passada e vem uma imagem, um sentimento de potência, onde a pessoa se sentiu totalmente impotente numa situação. Aquilo pode sim desencadear uma dor no ombro, tá certo? Então, dores musculares nos ombros, nas mãos, com ou sem formigamento, pode vir desse sentimento de impotência, tá certo? Uma outra dor também que a gente costuma ver muito aí no consultório é problemas de constipação. Isso pode gerar dor nas costas, tá certo? Isso aí é um problema de intestino grosso, é um problema de intestino grosso. A constipação, ela pode estar muito associada a crises de separação, aquelas situações de segurar a barra, a pessoa não consegue jogar fora alguma coisa que aconteceu, fica guardando ali nas vísceras, guardando nas entranhas aquela emoção, né? Vem muito também de segurar a barra dentro de casa ou na vida mesmo. A gente tem uma paciente que teve a separação dos pais muito tempo atrás e ela era a filha mais velha, então ela teve que segurar a barra dentro de casa, ela tinha muita constipação. Só conseguiu melhorar as idas dela ao banheiro quando ela conseguiu resolver isso aqui que a gente está mostrando para vocês, tá certo? Então, segurar aquelas merdas, a gente tem que falar esses palavrões, desculpa, segurar aquelas merdas que aconteceram, porque às vezes só a gente falando isso dessa forma mais agressiva que a pessoa consegue lembrar, rememorar o que sente, né? Então, constipação vem desses problemas aqui, ó. Crise de separação, segurar a barra, segurar as merdas que aconteceram. Então, constipação a gente tem que tentar, na meditação, lembrar dessas situações, de segurar um estresse, uma situação bem ruim que se passou, tá certo? Uma outra coisa, dor ou problema nos rins. Olha, todo mundo que vai ao hospital com dor nas costas, todo mundo que vai ao hospital com dor nas costas é uma dor muito grande, porque para a pessoa ir para o hospital com dor nas costas é uma dor gigantesca, insuportável. A pessoa investiga, ou é investigado, o médico investiga sobre problemas renais, porque rim causa muita dor nas costas. É aquela dor referida, eu expliquei isso em várias aulas aí no canal Origem da Dor, do YouTube. Então, vão lá entender o que é uma dor referida. A víscera, ela causa dor em outras partes do corpo, por causa de uma inervação. Mas, resultado, problemas nos rins. Então, a pessoa tem muito problema no rim. Às vezes pode ser infecção urinária, pode ser pedra nos rins, qualquer problema que tenha nos rins, estenose. Então, ela está relacionado a desabamento existencial. Está aqui, ó. Alguma coisa que aquela situação que a pessoa simplesmente se encontrou e pensou que o chão tinha desabado. O chão tinha desabado, ela estava sem pé, não tinha mais o que fazer. Pode ser uma perda de dinheiro muito grande, ou então do emprego que a pessoa
tinha como se fosse um grande emprego, uma grande situação. Problemas do rim, eles estão sempre associados a esse negócio de liquidez financeira. Pode ser dinheiros na empresa, tá certo? Pode ser gerenciamento, eu ainda vou falar do edema, pode ser falta de dinheiro ou excesso de dinheiro também. Às vezes a pessoa tem dificuldade em administrar o excesso de dinheiro, pode ficar inchada, eu vou mostrar isso já já. E os cistos, né? Tá um pouquinho aqui atrás da câmera. Os cistos tem a ver com o estoque de líquido. A pessoa tem que estocar alguma coisa, isso é a medicina germânica que diz. A pessoa passou por uma situação de carência financeira e ela está sentindo que tem que estocar ali o dinheiro. Então pode causar problemas de cistos nos rins. E é lógico que isso aqui a gente tem que excluir, vou repetir de novo, todas as outras situações fisiológicas que podem estar existindo. Isso aqui seria a raiz emocional que a gente vai pesquisar depois de tudo, tá certo? Depois de tudo. Ou junto a tudo, tá certo? Eu trabalho tudo isso aqui junto com os pacientes no consultório. Eu não deixo para depois. Eu trabalho junto, porque é uma coisa que a gente consegue fazer, esse trabalho emocional a gente consegue fazer através de meditação profunda. E aí, se a pessoa não conseguir vencer, se a gente notar que o problema é sério, a gente sempre encaminha para psicólogos ou psiquiatras, dependendo do caso, certo? Eu fui coordenador aqui da fisioterapia no Hospital Areolino de Abreu, que é o hospital psiquiátrico aqui, durante uns 3 anos, mais ou menos. E desde lá eu me apaixonei por esses problemas emocionais. E a gente tinha uma gama de profissionais experts nisso, tinha muito psiquiatra. Até a gente via os técnicos de enfermagem, eles entendiam às vezes muito mais do que a gente que estudava muito, às vezes até por conviver tanto com aquelas pessoas. E esses problemas acabaram que me afetaram de uma forma um pouco mais profunda do que em outras pessoas que trabalham também nessa área. Justamente porque eu trabalhei, né? Eu tive muito perto desse tipo de situação por esses anos. E talvez isso me chame muito a atenção por isso. Certo? Vamos lá então, ó, outra coisa. O inchaço. A pessoa tem aquele inchaço do nada. Às vezes a gente já trabalhou os problemas intestinais, já trabalhou os problemas que a pessoa tem que trabalhar e a pessoa continua inchando e desinchando do nada. Hoje mesmo eu tive uma paciente que eu chamei a atenção dela para esse problema, porque do nada ela inchou, né? Passou o fim de semana, inchou. Também ela constipou e inchou. Estava muito bem. E isso pode estar associado a problemas de gerenciamento, tá certo? Você passou por problemas de gerenciar dinheiro, um lembrete aqui. Pode ser gerenciar muito dinheiro ou pode ser gerenciar pouco dinheiro, não importa. A pessoa tem esses problemas de inchaço, pode estar associado, sim, a isso de gerenciamento financeiro, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que chamar muita atenção, que a gente vê absurdamente, principalmente nos dias de hoje, tá certo? Olha, dores lombares, hérnias discais, isso aqui está muito associado, deixa eu tirar essa barra de ferramentas aqui. Dores lombares e hérnias discais estão muito associados a problemas de desvalorização. Essa desvalorização ela pode acontecer no trabalho, pode acontecer na vida mesmo, a pessoa sente-se desvalorizada na vida inteira. Pode ser desvalorização, por exemplo, no salário. A pessoa acha que está sendo desvalorizada com o salário há muito tempo e a pessoa sente-se desvalorizada em parceiro. A gente consegue observar isso aqui, pessoal, sempre muito facilmente, porque os problemas em coluna eles vêm de forma cíclica. Então, se esse problema está associado a sentimentos de desvalorização, sempre, alguns meses antes do episódio das dores lombares, você vai ter tido fortes sentimentos de desvalorização. Então, é uma forma de saber se aquilo vem desse sentimento ou se vem de uma outra coisa também, tá certo? Eu sempre considero a dor lombar, eu já falei isso algumas vezes, como um sintoma. A dor lombar ela não é uma doença. Existem 250, eu acho que no estudo tinha 237 causas possíveis para uma dor lombar. E essas causas de dor lombar, elas significam que elas são a origem da dor, provavelmente.
Ou seja, a dor lombar, ela não é uma origem da dor, ela é um sintoma, é como se fosse a febre. Ah, eu estou com doença. Qual é a doença? Febre. Não, você não está com uma doença febre. Você está com um sintoma de febre. Qual é a doença? Ah, é uma infecção bacteriana, infecção de vírus. Ah, certo. Então você tem que tratar o vírus, não a febre. A gente até trata a febre, porque ela não pode subir muito. Se ela subir muito, pode causar um problema. Tem gente que nem trata, só administra alguns compostos de magnésio para tentar controlar a febre, não deixar ela subir a ponto de desnaturar as enzimas, a ponto de causar um problema mais grave, certo? Mas a gente trata, para ser de uma maneira eficaz, a gente tem que tratar a origem da dor. E essa daqui pode ser a origem de uma dor, sim, tá? Outros problemas, sinusite. Isso daqui é daquele jeito. A gente tem que conseguir imaginar que os seios nasais eles estão relacionados com cheiro, tá certo? Então, às vezes, a pessoa sentiu um cheiro de morte, sentiu um cheiro de separação. Separação também ela é morte, porque é a morte de uma união, né? Para essa ciência, que é a medicina, esse tipo de medicina, tá certo? Medicina germânica. Ou para as crianças também, pode ser só um amiguinho que saiu da escola. E esse amiguinho sair da escola gerou aquele sentimento de separação. Então a pessoa, ela sentiu o cheiro de alguma coisa estranha no ar e fica causando sinusite o tempo todo, certo? Mas eu costumo olhar, não vou mentir, eu costumo olhar muitos mais casos de sinusite ocorrendo por alergia alimentar do que por esse tipo de problema. Esse tipo de problema de sentir cheiro de morte, por exemplo, ele dá muito mais problema de infecções pulmonares mais graves. Isso aí acontece. E em sinusite eu vejo pouco, eu vejo muito mais alergia alimentar. Também tenho que falar isso para vocês. Não é comum, mas caso vocês se lembrem, o cálculo é assim, você vai ter que lembrar qual foi o seu primeiro episódio de sinusite, né? E se você nessa época sentiu, por exemplo, que os seus pais iam se separar, você sentiu, por exemplo, que ia passar por problemas financeiros, sentiu alguma coisa do tipo e pode ter causado a sinusite, tá certo? Dor de dente, isso aqui é demais. Ó. Quem é da área aí da cirurgia dentária, quem é cirurgião dentista, sabe disso aqui. Eu já tive isso aqui. Dor de dente. Às vezes a dor de dente é quando você quer ser agressivo com alguém, mas por diversos motivos você não conseguiu agredir. Você fica rangendo os dentes, aquele ranger dos dentes, você fica furioso, fica feroz. Você quis partir para cima, mas antes do sequestro emocional, antes de dar asa àquele sentimento que poderia causar várias coisas ruins, você se contém. E aquilo gera dor de dente. E às vezes um sábio dentista, ele consegue dar uma raspadinha ali, ele consegue olhar que um dente acabou desgastando mais do que o outro. Ele vai colocar ali um papel filme, algum tipo de papel filme para marcar onde é que está acontecendo o contato do dente, dar uma pequena raspadinha para ajeitar a oclusão e geralmente passa, certo? Às vezes também, se você conseguir identificar que você teve esse sentimento, a dor passa também como se por milagre. Ela passa bem rápido. Isso daqui acontece muito. Dor de dente, aí é o que eu vou dizer. Você não por isso vai deixar de ir ao dentista. Porque se você estiver só investigando, por exemplo, quais tipos de emoção você ficou e passou muito tempo investigando que tipo de emoção você passou, você não foi ao dentista e não viu que precisava fazer um canal e agora vai ter que perder o dente. Ou seja, isso aqui não exclui trabalho de um dentista. Isso aqui tem que caminhar junto com o trabalho de um dentista. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, vai no dentista e no caminho vai lá observando qual a emoção que você passou, se isso aqui realmente aconteceu na sua vida ou não. Para mim, quando eu senti, só resolveu com o dente raspando. Eu já senti isso aqui. Certo? Isso aí, nem todo mundo, pessoal, que é terapeuta, vive assim sem problemas. Eu não sei, na verdade, se alguém vive sem problemas. Eu não vivo sem problemas, eu tenho muitos problemas. Então,
eu vivo isso aqui, eu digo para vocês que eu vivo isso aqui, eu já senti algumas dessas dores aqui que eu estou falando para vocês. Por isso que eu já senti, por já ter sentido, por já ter conseguido trabalhar, eu por experiência venho aqui falar, tá certo? Não é sem vivência. Na verdade, a gente, como terapeuta, a gente tem que tratar primeiro a si mesmo, para poder depois tratar o outro. Portanto, vocês têm que desconfiar aí, às vezes, de um terapeuta que está querendo tratar você e parece mais desequilibrado do que outra pessoa, que não aplica na própria vida o que prega, né? Na verdade, a gente não vai entrar em outros temas, mas as pessoas, elas têm que aplicar na vida o que pregam para os outros fazerem. Se elas não conseguem fazer isso, é porque elas não acreditam. E se elas não acreditam, isso aí é um problema. É um problema. Isso por si já pode gerar um conflito, certo? Vamos falar agora da gastrite. Às vezes, você tem que se perguntar, alguma pessoa está tentando tomar alguma coisa de você, quando você tem aquele episódio de gastrite? Do mesmo jeito da sinusite, isso aqui eu costumo olhar muito mais mesmo. Nossa, isso aqui eu olho quase todo dia. Relacionado a problemas de alergia alimentar. Porque, como eu já expliquei em uma das aulas, a bomba oxíntica ela vai produzir o ácido clorídrico, né, dentro do estômago. E essa bomba oxíntica, vamos dizer que ela é uma fechadura que tem 3 chaves. 2 dessas chaves são hormônios, né, pode ser a acetilcolina e pode ser a gastrina. A gastrina é aquele hormônio normal. A pessoa viu a comida e ficou com fome. Esse é o hormônio da gastrina. O nervo ocular vai fazer produzir, está ligado ao outro nervo que faz a produção da gastrina. Certo? Aumenta a produção da gastrina e a pessoa fica com fome, fica salivando. O outro hormônio, a acetilcolina, ele vai ser o hormônio do estresse. Por isso que existe também a gastrite nervosa, tá relacionada à emoção. Entendeu? E vai ser nesse caso também. Alguma pessoa está tentando tomar alguma coisa de você, problemas de território, está tentando tomar espaço no seu trabalho, está tentando tomar espaço com o seu parceiro conjugal, está tentando tomar um espaço dentro da sua casa, alguma coisa do tipo. Acetilcolina. E tem um outro caso, que é a histamina. Só que a histamina, ela desencadeia 3 vezes mais a produção de ácido no estômago. Ou seja, a pessoa sente muito mais ácido quando tem histamina. E a histamina, ela é uma reação alérgica. Ou seja, é muito mais fácil a pessoa estar comendo alguma coisa que está irritando o estômago do que sentir isso aqui por causa dos problemas de território. Mas isso aqui existe. Eu já vi. Certo? Eu já vi. A gente já excluiu tudo possível da pessoa que estava sentindo problema de estômago e a gente só conseguiu tratar por causa emocional. Olha só que coisa, né? Já vi, mas só que é muito mais comum acontecer do outro lado. Calvície, esse daqui é ótimo. Acontece muito, né? A calvície ela pode estar associada à falta de proteção na infância ou adolescência, tá certo? Falta de proteção na infância e na adolescência. No kipá, significa assim, a pessoa sente-se assim, sem proteção divina. A pessoa diz, Deus me abandonou. E passa a vida inteira achando que Deus abandonou. Kippah, pessoal, é aquele chapéuzinho que judeu usa. Para que eu consiga mostrar uma... fica na imagem passando. Aquele chapéuzinho que o judeu usa, que é só aqui em cima do que a gente chama de muleira, tá certo? Que o bebê tem quando é molinho a muleira, tá certo? Essa região do Kipá aqui, que é a região também que a pessoa chama de O, né? Aqui também chama de V, aqui chama de O. V são as entradas, certo? Na região do V, pessoas que estão na frente, geralmente na linha familiar. A gente está falando da linha familiar, sei lá. Falta de proteção de pai, falta de proteção de mãe, falta de proteção de pessoas que estão na frente no sentido de vida, né? Atrás, nessa região de trás, calvície na região de trás, e pode ser na região do Kipá e pode ser também mais atrás. Falta de proteção de pessoas que estão acima, tá certo? E na região lateral, falta de proteção quando a pessoa se sente desprotegida em eventos intelectuais. A pessoa passou ou costuma passar vários eventos, se sente muito diminuída com relação a companheiros de trabalho e tal, pode ter calvície na região lateral, tá certo? É comum, isso aqui é comum, eu gosto sempre de associar isso aqui ao problema de calvície. O problema de calvície, inclusive, que as pessoas tratam hoje com várias técnicas aí de fisioterapia como ozônio, né? Eu mesmo passei por um tratamento de ozônio
e alio a esse tipo de tratamento emocional, tá bom? Mesoterapia, existem várias coisas. Ou seja, a pessoa tem que correr pelo lado da ciência e também pelo lado emocional. Não que o lado emocional não seja cientificamente estudado, ele é muito estudado. Isso aqui que eu estou falando para vocês é muito estudado, certo? É muito estudado. Mas ainda, como é uma região meio minada, um campo minado, uma região desconhecida, que gera muitos medos, as pessoas geralmente têm mais receio de aplicar. Mas isso aqui é muito estudado, que eu estou falando para vocês também. Tá? Então, para dar uma facilitada, eu botei 3 aqui em um. Dor na nuca, está muito associado a insegurança e medo. A pessoa passou por muita insegurança e medo, sente muita dor na nuca. Dor na garganta, ou infecção na garganta, até botei aqui em cima, infecção na garganta. A pessoa tem engolido muito sapo, é assim que o corpo expressa a emoção, pessoal. É sem às vezes uma correlação lógica. Você tem engolido muito sapo, a pessoa geralmente costuma ter muitas infecções de garganta. Eu também mando usar um raspador de língua, funciona muito. Como sempre, correndo pelos dois lados. Usa um raspador de língua para poder tirar aquela colônia de bactérias. Usam uma vez ao dia, ao acordar, o mais atrás possível. Para as pessoas que sentem uma irritação ou uma náusea, uma vontade de vomitar, quando usa o raspador de língua, é só esticar muito a língua para fora. Quando a língua está muito esticada para fora, você bota o raspador, você consegue raspar, tá certo? Então, você tem engolido muito sapo, pode ser uma causa de muita infecção na garganta, muita dor na garganta. Associado a isso, também uso esse debridamento, que seria um debridamento raspar a língua, aquele raspador próprio que se compra em uma farmácia. Dores na ATM vem muito da falta de expressão, da dificuldade que às vezes as pessoas têm de expressar. Pode ser expressar sentimentos, de expressar uma posição, pessoa que é ali muito reprimida, tem muita dificuldade, tem muita tensão nessa região, não consegue falar, fica segurando aquela fala e pode dar, tá certo? Tem que trabalhar isso. Já eu explico para vocês como usar isso também, tá certo? Um outro slide que a gente vai botar também é esse daqui de infecções urinárias. Infecções urinárias, a pessoa, geralmente, vamos dizer, os mamíferos, mas por um cachorro, eles marcam o território fazendo xixi, tá certo? Então, dificuldade para proteger o território, a pessoa está tendo dificuldade para, às vezes, pagar a prestação do casa, está tendo dificuldade para, sei lá, dar um problema, um presente para o cônjuge, está tendo dificuldade para demarcar o território. O pessoal, às vezes, tem muito problema urinário, infecção urinária, está um pouco perdido com relação ao seu território, né? E problemas mamários, eles vêm da nutrição, tá certo? Você sente falta de se nutrir com mais amor? Você queria ter sido mais amado por, sei lá, por sua mãe? Você queria ter sido mais amado por seu cônjuge? Isso aí geralmente vem trazer problemas de nutrição. Às vezes a pessoa se sente mal amada. Aquele se sente mal amado, não entendam no sentido, nesse sentido ruim da palavra, tá certo? Então, às vezes, né, tem muito mais coisa do que isso aqui. Tem muito mais coisa do que isso aqui. E existem alguns outros processos, por exemplo, que eu não botei, né? Mas às vezes intestino delgado, vou fazer uma pesca aqui. O intestino delgado, ele tem a ver muito com absorção de nutrientes, tá certo? Então, se a pessoa geralmente tem alguma coisa que ela não está conseguindo digerir direito, por exemplo, tem uma promoção que o colega ganhou e a pessoa não conseguiu digerir aquela promoção. A pessoa não conseguiu digerir aquele namorado da filha. A pessoa não conseguiu digerir aquela namorada do filho. Tem alguma coisa que está dando problema. Ele vai gerar problemas no intestino delgado. Pode gerar aqueles tipos vamos dizer, até síndrome do intestino irritável. Tá certo? Pode ser relacionado a esse tipo de problema. A pessoa tem que estar constantemente trabalhando esse lado emocional para poder conseguir ficar com esse tipo de doença mais controlada, tá certo? Vai impedir a absorção de nutrientes. A pessoa fica contrariada, não consegue absorver algo, não consegue absorver aquelas adversidades da vida, aquelas coisas da vida, certo? Problemas de seco, de apêndice,
o apêndice geralmente é pós-trauma. A pessoa teve um trauma, tá certo? Foi fazer uma coisa com um teste, uma entrevista de emprego, não dominava aquilo, ou então existia muita cobrança e a pessoa conseguiu vencer aquela cobrança, conseguiu dar aquela resposta, mas no final, depois daquele conflito, depois daquele trauma, daquele período estressante, que tudo já acabou, aí aparece a inflamação do apêndice. Olha só, né? Ou seja, tem alguma coisa presa que a pessoa passou, mas ela não conseguiu eliminar completamente. Uma coisa presa ainda. Então, isso aí está associado a problemas de apêndice, tá certo? Tem mais outras coisas que eu acho que eu vou deixar para falar depois. Tá certo? Mas, vamos ver, problemas de quadril. Problema de quadril a gente pode falar agora. Tem a ver com muita desvalorização da infância. A pessoa não conseguia mover o quadril, às vezes, porque estava se sentindo muito desvalorizada. Porque o quadril ele vai servir para marcha, para andar, tá certo? Às vezes a pessoa ela se sente muito desvalorizada, ela se sente paralisada. Então, esse sentido de paralisação pode gerar dor no quadril, pode também gerar dor nas costas, eu já vi, mas geralmente é quadril ou costas, geralmente até entre os dois, nessa região sacroiliaca, tá certo? Problemas de desvalorização. E aí depois pode acontecer que desvalorizações com relação ao parceiro, cônjuge, desvalorização na família, como a gente já falou, pais e mães podem acontecer, ou desvalorização na família com filhos e filhas, né? Tá certo? Problemas de dores na cabeça vêm de preocupações excessivas, pessoal. Preocupações e com sentimento de ansiedade. Alguma coisa muito ruim que a pessoa não está conseguindo se desligar, fica causando aquela tensão, aquela coisa. Essas dores podem se comunicar com a ATM também. A ATM que a gente fala, pessoal, eu até tinha falado nesse penúltimo slide aqui, né? A ATM, ela é essa articulação aqui, ó, temporomandibular, que é a articulação, né, que faz a mandíbula abrir, tá certo? E então, assim, as dores de cabeça são coisas que as pessoas não conseguem se desligar muito. Não conseguem se desligar, né? E certo, perda de território também, como a gente falou, dos rins, né? Eles também podem fragilizar artérias coronárias da pessoa, que são artérias cardíacas, tá certo? Do coração. E se você tem isso, você tem que se livrar desse sentimento para que suas artérias também não sejam comprometidas, tá certo? Já os ossos, quem tem muito problema de osso, né, o osso está muito correlacionado à vitalidade, né? Um elemento que a gente considera bem rígido no corpo, apesar da osteopatia a gente tem que considerar tão rígido, ele tem uma mobilidade, uma maleabilidade muito grande, né? Então, significa assim que a pessoa tem uma falta de direcionamento na vida, de um modo geral também, e uma falta de valorização também, tá certo? Com parceiros conjugais ou problemas de trabalho, né? Como eu disse, está sempre, muitas vezes, sempre não, mas está muitas vezes correlacionado a esses três aspectos. E assim, eu acho que eu disse quase todas. Como é que a gente usa isso, então? Como é que a gente vai usar isso? Mais ou menos da mesma forma que a gente usou aquele último quadro. Deixa eu fechar aqui. Mais ou menos da forma que a gente usou aquele último quadro. Vocês devem lembrar que eu peguei aquele quadro e quando eu abri para vocês, eu mostrei que tem um lado fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Acaba que eu não vejo, mas achei. Então tem um lado da negação e tem um lado da afirmação. O lado da negação nesses ambientes, às vezes, tem muitas pessoas que a gente se importa muito, tá certo? E com essas pessoas que a gente se importa, elas acabam magoando às vezes, ou seja, a gente está mais aberto a receber aquela opinião delas. Se a gente está mais aberto a receber aquela opinião delas, o que elas falam mexe muito mais do que qualquer outra coisa.
Então, se mexe muito mais do que qualquer outra coisa, mexe muito mais do que qualquer outra pessoa, essas frases ditas por pessoas que nós amamos, às vezes entram mais do que deveriam. Então, vocês pegam todos esses problemas aí que a gente falou. Se a pessoa sente dor nas costas, você vai lá, vai atrás desses sentimentos que eu falei para vocês, vai tentar rememorar. E aí, se aconteceu desse sentimento realmente ter acontecido, você tem que fazer uma frase contrária. Você tem que sair desse eu não posso para o eu posso, tá certo? E você pode fazer as suas frases de afirmação. Por exemplo, uma pessoa, já aconteceu, as crianças sentiram medo da morte, deu problema um cachorro morreu, né? Sentiram o cheiro da morte, assim, eles começaram a ter problemas de pneumonia, muito, 2 irmãos. E se viu que estava muito relacionado a esses problemas do animalzinho de estimação deles, que eles viram morrer, então eles não conseguiram lidar com aquelas emoções. Então vocês veem que tem um problema nessa ordem, nesse sentido. Então o terapeuta vai ter que fazer uma frase de eu posso, no lugar da frase de eu não posso, porque as pessoas estão se sentindo, as crianças ficam sentindo que estão ali, por exemplo, desvalorizadas, que a vida é muito frágil, que é muito passageira, que é muito efêmera, e a pessoa tem que dizer, ou seja, a vida ela é excelente, a vida é linda, depois desse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, a vida pode continuar de diversas formas de energia, diversas formas. Você pode falar isso de acordo com suas crenças. A vida pode continuar e não se acaba aqui, tá certo? A gente vai para um lugar melhor. Você tem que começar a imaginar essas frases internamente. Quando você começa a raciocinar e imaginar essas frases internamente, vão começar a vir vozes. Vão começar a vir vozes. Essas vozes você tem que trabalhar com elas. Você tem que chegar para elas e começar a dizer o contrário do que elas estão fazendo. Por exemplo, elas vão lá e estão dizendo que, um outro exemplo, você vai dizer, eu mereço ter felicidade e dinheiro na minha vida, eu mereço ter felicidade e dinheiro na minha vida, naquela posição que vocês já aprenderam na aula 18 e 19 do curso Terapia Digestiva, que está lá no canal Origem da Dor, no YouTube. Tem uma playlist chamada Terapia Digestiva. Tem lá a aula 18 e 19, eu até dei uma antecipada, botei ela na frente de outras aulas, porque os problemas emocionais durante essa época estão vindo mais à tona, estão aflorando muito. Teve 3 eclipses lunares, para quem acredita nisso aí. Deu uma mexida com a galera, por isso que a gente deu uma antecipada nisso. Então a pessoa quando começa a dizer, eu atraio dinheiro e uso tudo sabiamente, eu atraio dinheiro e uso tudo sabiamente, vem uma frase de alguém que dizia, por exemplo, a mãe que passava por dificuldade financeira, ela ficava dizendo, dinheiro é difícil de conseguir, e dinheiro é difícil de gastar, e a família sempre naquele problema, e sempre dizendo aquilo entrou na pessoa. Então, quando ela começa a dizer, eu atraio dinheiro e uso dinheiro sabiamente, a pessoa começa a escutar vozes. Às vezes você consegue identificar essa voz, né? Não que a pessoa tenha errado com você. Como eu já disse, a gente tem que ser grato por tudo. A gente tem que ser grato por tudo que viveu, porque tudo que a gente viveu fez parte do que nós somos hoje. Então, se você é uma pessoa boa hoje, se você é uma pessoa consciente, você tem que agradecer por tudo que viveu. Deixe as más recordações, pelo menos os maus sentimentos, para lá. Você tem que dar um jeito de se livrar daqueles maus sentimentos. Fique só com a experiência para não viver de novo aquilo. Mas quando a pessoa começa a dizer essas frases de afirmação, simplesmente vão aparecer contrapontos. Outras vozes falando o contrário. E você tem que argumentar calmamente com essas vozes que não, você realmente é muito preparado e que você consegue dinheiro facilmente e que você consegue usar o dinheiro sabiamente. E você começa a dizer isso até que essas vozes se calem. Quando essas vozes se calam, você pode ir para um outro ponto. Você pode trabalhar um outro ponto emocional. Isso é um tipo de meditação profunda. Eu acho que hoje a gente conseguiu esgotar essa aula sobre emoções. E eu preciso que vocês me perguntem as dúvidas, tá certo? Se houverem dúvidas, a gente vai falando mais, tá certo? Vou tentar colocar, inclusive, essa tabela aqui, essa tabela na foto ao lado. Vou colocar um post falando sobre isso, sobre essas 2 aulas, para a gente fechar esse tema emocional. E vou botar essa tabela aqui do lado desse vídeo, tá certo? Na foto ao lado desse vídeo. Então, vão ficar aí
Gostei muito, eu espero que vocês tenham gostado também como eu gostei. Perguntem as dúvidas, perguntem o que vocês tiverem aí vontade, tá certo? Lembrem-se, quando a gente fala de emoção, a gente não pode pensar muito. Vocês viram que a emoção ela é de um domínio da mente, os pensamentos são outro domínio da mente. Você não pode querer lembrar pensando. As emoções elas só têm que vir, elas só têm que acontecer. As lembranças também são outro departamento, elas só têm que vir. Você não pode tentar forçar. Assume a posição no lugar tranquilo. Quem acredita em alguma coisa mais oriental, os pontos, né, dos chakras, que é uma coisa também que eu gosto muito, eles têm que ficar alinhados. Então, eu gosto que quando a pessoa vai meditar, ela esteja com a coluna ereta, com os pontos alinhados. Pode ser deitado, inclusive, numa cama. Eu não vejo problema. Se a pessoa conseguir não dormir meditando, você pode fazer isso. Geralmente a gente fica sentado porque a gente tem que ficar acordado. A gente tem que ficar pensando e pensando muito, pensando profundamente. O tempo disso, muito rápido. 5 minutos, 10 minutos. Quem consegue meditar muito sobre esses problemas emocionais, medita 14 minutos, tá certo? Às vezes não precisa mais do que isso. Você pode dividir também o tempo, você pode meditar em qualquer lugar. Existe a mindfulness, né? Você começa a trabalhar num processo e se dedicar inteiramente àquele processo, dando abertura à pressão atmosférica, dando abertura à luminosidade, dando abertura a todas as influências que aquele processo ali vai estar sendo submetido, ali é o chamado mindfulness. Esse mindfulness também é um tipo de concentração, mas eu prefiro isso aqui, essa meditação profunda, porque você consegue encontrar esses tipos de objetivo muito facilmente no seu dia a dia, em qualquer lugar. Às vezes você passa, está andando, tropeça e você diz, meu Deus, mas eu sou desastrado. Ou seja, ali já é uma crença limitante. Então aí você já tem que trabalhar. Ele diz, como assim eu sou desastrado? É uma crença. Não, tem que trabalhar isso. Por que eu sou desastrado? E aí você vai tentando lembrar de quando isso aconteceu das primeiras vezes. Deixa as memórias virem. E aí você começa a dialogar com aquilo. Ó, naquela situação, qualquer pessoa teria tropeçado, né? Eu sou uma pessoa bem coordenada e eu tenho domínio do meu corpo. Você começa a concentrar e você começa também a trabalhar para ter o domínio do próprio corpo, tá certo? Bem, não vou me delongar demais, senão fica muita informação na cabeça. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula, tá certo? Um abraço.